proibição para mim não buscar Deus? O que seria vida secular lá fora? Não, meus irmãos, a nossa vida é santa em todos os lugares. Em todos os lugares. E isso os coríntios não entendiam. Isso eles não entenderam, essa dimensão de que nós temos de ser espiritual em todos os lugares. Espiritual quando estamos negociando, espiritual quando estamos vendendo, espiritual quando estamos diante de diversas situações, no nosso dia a dia, espiritual quando estamos fazendo uma prova, espiritual quando temos oportunidade de fazer coisas e não fazemos, quando estamos diante de oportunidades. Então nós temos de ter um padrão de vida espiritual. Agora, o que é o espiritual? É isso que eu quero falar para os irmãos aqui agora. Eu penso que esse capítulo 3 aqui vai explicar isso para nós, porque ele vai dizer o seguinte: eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. É claro que lá em Corinto tinha crente espiritual. Eu digo que tinha porque Paulo diz isso aqui em outros contextos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, quando ele coloca esse termo assim, crianças em Cristo, ele já deixou claro o que é espiritual. Quando ele fala assim, eu não vos pude falar como a espiritual, mas como a crianças em Cristo, ele já deixou claro para mim e para você o que é espiritual. Espiritual para Paulo está relacionado à maturidade. Por quê? A criança, isso aqui vou usar depois de um outro texto de Paulo também para apoiar isso aí. A criança, irmãos, o que falta nela? Falta maturidade. No capítulo 13, tá bom? No capítulo 13 de 1 Coríntios, vamos um pouquinho mais à frente, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo de número 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia-se como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então aqui ele está falando de um momento que ele era homem, no sentido que de adulto, e no momento que ele era menino, criança. Então, para o apóstolo Paulo, posso entender aqui pela palavra dele, que o espiritual é aquele que tem a maturidade. A maturidade. O apóstolo Paulo, certa vez escreve para a carta aos Coríntios, ele fala bem assim: vos escrevi, filhinhos, por conta disso. No mesmo texto, vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Vos escrevi, pais. Então ele fala para pais, para jovens e para crianças. E são os 3 tipos de pessoas que nós temos na igreja, no contexto espiritual. Nós temos pais espirituais, temos jovens espirituais e temos meninos espirituais. Para o apóstolo Paulo, o ser espiritual, não está aqui relacionado aos dons, embora os dons sejam espirituais. Mas para Paulo, o homem espiritual é aquele adulto, tá bom? É o adulto. A espiritualidade para Paulo significa a adultez espiritual. Quando uma pessoa cresce, quando uma pessoa é adulta, quando a pessoa adulto sabe discernir, o adulto compreende, o adulto entende a mensagem de Cristo, entende a mensagem, vamos dizer assim, do Cristo crucificado, entende o Evangelho, tem as suas faculdades exercitadas, ele consegue discernir bem o que é e o que não é, o que agrada e o que não agrada. Então é essa maturidade que Paulo está trabalhando aqui com Corinto, e é esta maturidade que nós precisamos de ter nos dias de hoje, para ser verdadeiramente um homem espiritual. A despeito de tudo isso, meus irmãos, é claro que nós temos de exercer os dons espirituais, temos de ter coisas espirituais, o nosso corpo é espiritual, mas o homem espiritual é aquele que é maduro, É aquele que é maduro, aquele que não é criança. Ele vai dizer no versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido,
porque ainda não podies suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa palavra carnais aqui, mais uma vez, porque ainda vocês são crianças espirituais. Então, se eu fosse falar sobre carnais, o carnais é criança espiritual. E essa criança aqui, isso aqui não está relacionado à idade, meus irmãos, tá? De repente tem uma criança que já é mais adulta do que um adulto, né? Do que um adulto. Talvez é uma criança que é mais adulta do que um homem ou uma mulher que tenha já uma idade adulta. Então, é uma coisa que nós precisamos de desenvolver. Isso aqui vai ficar um pouco mais amplo, né? Ali em Efésios, capítulo 4, também é uma epístola de Paulo, e eu vou ler com vocês. Efésios 4, versículo